Então hoje eu escolhi assim, dois exemplos para a gente refletir sobre isso. Aqui é minhas pedras. Na verdade, a gente passa por esse tempo, a gente vem à casa espírita, a gente tem essas preces tão lindas, né? Que essas preces já é um estudo, né? Se a gente de fato conseguir colocar na nossa vida prática essas preces, acho que vai falar bom para isso. Mas a gente passa aqui o tempo nesse planeta de provas e expiações. Obrigada. E a gente não se prepara para a única coisa que a gente tem certeza, que é o desencarne. O Cristo já nos falou, essa noite levarão a tua alma. Então é que a gente fala, para morrer basta estar vivo. E a gente não se prepara, a gente pensa, não, o desencarne está lá longe, está lá no meu vizinho, no parente longe, mas para mim, né, quando vai chegar? Então nós não nos preparamos, nós não pensamos na vida futura, né? Estou falando por uma grande maioria, lógico que tem pessoas que pensam já, que se preparam para isso, que procuram a cada dia ser melhor, né? Um pouquinho melhor. Como a gente falou nas preces, eu acho essas preces, essas músicas daqui muito bonitas, né? Lá na casa de Baçaí a gente toca Cabete, né? Todas as músicas de Cabete. Então, eu escolhi dois exemplos, porque na verdade, quando a gente fala dos livros de Kardec, a gente recebeu uma doutrina tão consoladora, né? E se a gente for olhar cada coisa, o Livro dos Espíritos, na sua filosofia, o Evangelho, nos dando a parte moral da doutrina, ali tem tudo, né? Então a gente estuda, ali tem tudo. Se a gente conseguisse, de fato, como disse ali a prece, como diz o agradecimento a Chico, perdoar o outro, né? É tão difícil. Se a gente conseguisse praticar o amor e a caridade, a lei de justiça, amor e caridade que está no Livro dos Espíritos, né? Se a gente conseguisse ver o nosso irmão de uma outra maneira, né? Olhar os nossos defeitos e não do outro, porque a gente tem o costume de falar sempre do defeito do outro, aceitar os nossos filhos como eles são. A gente tem uma dificuldade, né? A gente quer que os filhos sejam como a gente é. Tudo isso, se a gente conseguisse fazer todas as coisas que estão ali, que nós aprendemos todos os dias, a gente estaria no caminho certinho. Só que eu estava pensando outro dia, a gente às vezes fala para os nossos filhos, os jovens que estão aqui, né? Vocês têm que seguir o nosso conselho. Nós damos conselhos para os jovens e a gente fala, é a voz da experiência, nós já caminhamos isso, já estamos lá com quase 60 anos, né? É a maioria que vai né? A gente vai amadurecendo e a gente diz, eu já sei no que vai dar isso, né? Então a gente diz, segue os nossos conselhos, mas eles querem fazer, né, o seu próprio caminho, traçar a sua própria trilha sem ir muito seguir os nossos conselhos. Mas nós temos os conselhos todos também do Livro dos Espíritos, do Evangelho, nós seguimos? Ou a gente se esquece? A gente saiu daqui, aquela portinha para fora, já voltamos a ser aquele espírito vaidoso, orgulhoso, cheio das nossas tantas dificuldades que temos. E é normal, tá? Todos nós. Aí uns um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, um tantinho pior, mas no nível que a gente está aqui nesse planeta, é tudo mais ou menos a mesma coisa, assim, não tem muita diferença de um para o outro. A não ser essas pessoas que vieram aqui em missão, que são maravilhosos, já espíritos superiores que vieram nos trazer através do seu exemplo, né? Trazer para a gente como se pratica, né, a caridade, a lei do amor. Fora isso, nós estamos mais ou menos todos no mesmo patamar de evolução, né? Então a gente trouxe dois exemplos, porque a gente tem o livro Céu e Inferno, não sei se vocês aqui costumam estudar, mas o Céu e Inferno é muito interessante porque ele traz os exemplos de espíritos que já fizeram a passagem, e uns espíritos felizes, espíritos de suicidas, espíritos recalcitrantes. Então tem tudo isso para a gente ver, né? Kardec fez o favor de nos trazer essa doutrina com tudo pronto, né? No Livro dos Espíritos a pergunta vem e ela é repetitiva. Ela é repetitiva por quê? Porque para a gente ter certeza que aquilo é aquilo mesmo, né? Então ele não só faz uma vez a pergunta, não, ele repete de uma outra maneira para ver, é aquilo mesmo, né? Então traz tudo prontinho para a gente e ainda traz esses exemplos maravilhosos para que nós possamos entender o que acontece.
Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de estarmos aqui, e nós que estamos numa casa espírita, muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós estamos aprendendo, então nós temos uma responsabilidade maior, né, diante das coisas que acontecem, ou seja, a gente vai responder mais do que aquele que é ignorante, mais ignorante que a gente, porque a gente também é ignorante, né? Aquele que é mais ignorante que a gente. Então, eu trouxe 2 exemplos. Um exemplo de um senhor, a senhora Delane, não sei se vocês já ouviram falar, é uma médium da Sociedade Espírita de Paris, esposa do senhor Delane, que era companheiro de Kardec, ele e ela, né? E aí a senhora Delane ofereceu-nos o singular espetáculo de um espírito que por 2 anos depois de morto ainda se julgava vivo. Olha a situação, né? Cuidava dos negócios, viajava de carro, pagava suas passagens de estradas de ferro, visitava Paris pela primeira vez, etc. Quer dizer, ele depois de 2 anos de desencarnado, ele não percebia ainda que tinha desencarnado. Né? Então essa é a nossa historinha que a gente vai contar. E aí, isso existe de fato, isso é muito comum, no Céu e Inferno traz vários casos contados desses, né? Então, um dos casos é esse. A gente, muitos espíritos, quando desencarnam, a gente sabe que tem um tempo que a gente chama de perturbação, que essa perturbação pode levar de horas, dias, meses, anos, séculos, ou seja, depende da elevação moral que esse espírito tem, né? Mais tempo ele vai ficar em perturbação. Então isso é para a gente perceber, gente, eu ainda estou, em que nível eu estou assim? Porque a gente tem que fazer uma autoavaliação. A gente tem que sempre, como dizia Santo Agostinho, né? Durante a noite, nas nossas noites, pensar, né? O que de positivo fizemos, também tem os positivos, não vamos pensar só nas coisas ruins, né? E no que ainda temos que melhorar, né? A cada dia. Então isso aí a gente vai adquirindo o autoconhecimento e a gente vai percebendo que eu preciso ainda me modificar. Então esse espírito aí, ele se julgava vivo. O espírito que se julga vivo é aquele ainda muito apegado a coisas materiais, muito apegado. E que coisas são essas? Por exemplo, até as nossas preocupações demasiadas. Porque quando temos preocupação, a gente pensa assim, é só o rico, é só aquele que tem dinheiro, que está apegado a coisa material. Não. Os vícios, precisamos nos libertar. As preocupações demasiadas, até com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso pai, com a nossa mãe. Não. Né? Esses são espíritos que vieram conviver conosco, mas que nós temos que aprender que eles têm o livre-arbítrio. Então, a gente precisa se libertar do excesso de preocupações. Porque aquilo fica cristalizando o nosso pensamento naquilo. Então a gente fica com um pensamento que a gente só pensa naquilo, vai dormir pensando naquilo, acorda pensando naquilo, e você não tem como estar na vida do outro. Então não é só o apego material no sentido da riqueza, né? Mas o apego material no sentido de preocupações demasiadas, de vícios, também ceticismo, né? Pessoas que são céticas. A minha vida é só isso que está aqui, acabou, acabou. E aí vai desencarnar, né? E aí nós temos aí esse caso da pessoa que às vezes não consegue perceber nem que está morta ainda. Então ele fica indo à casa que ele morava, fica visitando os parentes, tenta falar com as pessoas e não consegue que as pessoas respondam a ele, né? E ele fica ali, às vezes também, porque como ele fica preso ao magnetismo terrestre, ele também precisa do fluido vital, né, nosso. E aí ele fica, às vezes, muitas vezes, utilizando, obsediando, se ligando a quem está encarnado. E para isso temos que ter a sintonia, né? E fica ali utilizando você. E até se utiliza dos seus prazeres. Se eu tenho prazeres nefastos, prazeres no vício, prazeres no que for, ele também se liga a você para sentir os mesmos prazeres, né? Então ele fica aqui na crosta. Isso dificulta a sua elevação. Lógico que a gente sempre diz que a elevação espiritual, ela existe sempre, em qualquer situação.
Só que nesse caso, ele é mínima, né? Até que o espírito se dê conta de que ele está naquela situação. Ele vai se dar conta? Vai se dar conta. Nós somos ajudados sempre, graças a Deus somos ajudados sempre. Estando aqui encarnados, estando desencarnados. Então não precisamos temer, não é isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos nos preparar a cada dia, né? Não temer, porque não tem que temer, né? Ali diz na música, diz na oração de Chico hoje, exatamente isso, né? A fé que temos que ter, o perdão que temos que ter com relação ao outro. O perdão, gente, é a coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, em perdoar o outro, né? Então, continuando, vai continuar, será? Ah, não, ainda não vai continuar, porque a gente não botou no... Meu Deus, meus óculos. A gente não botou no principal aqui, tomara que não... Melhor baixar aqui, né? Cadê minha setinha? Minha setinha saiu da... Eu acho que eu apaguei ela aqui, ó. Peraí um instantinho, deixa eu ver se é isso. É isso não? Só um instantinho, só um instantinho. Essas coisas da... Ah, meu pai. Podiam chegar um bocadinho para cá, que é para eles se sentarem perto. Fica mais fácil para ajudar as coordenadas. Fica mais fácil. Então vamos lá nesse? Aí esse não é. É possível. Seria só isso. Sim. Ah, é F5? Não, F5. Eu preciso passar para o Oi? Como é que eu vou passar? Eu não sei. A pessoa que vai ficar travando. Está travando no toque de pé? Tá lá. Foi. Viu? Só ter paciência, calma, que ele acontece. Pronto. Senta aí, Henrique, fica mais fácil. Por favor, você lê para mim esse quadro? Vamos participar, né? Inutilmente, a senhora Delano, médio vidente, tinha tentado arrancar seu parente do erro. O guia espiritual do médium lhes tinha dito que esperassem, pois não era chegado o momento. Então, na verdade, esse senhor que estava há 2 anos desencarnado, ele era parente do senhor e da senhora Delane. E eles perguntaram para o guia espiritual, podemos ajudar, né, que ele saia desse estado? Ele disse, não é chegado o momento. Por que isso? Porque nós temos que respeitar o que o momento de cada um. Então, se ele está naquele momento ainda sem saber, como nós podemos ajudar alguém que está num momento muito difícil, que não consegue se aperceber? Como podemos ajudar? Orando, através da prece. Porque aquelas vibrações de amor chegam até ele, né? Mas nós não podemos retirar ele daquilo, porque nós estaríamos violando o livre-arbítrio dele. Ele está ali porque ele escolheu aquilo, né? Porque, na verdade, quando desencarnamos, continuamos sendo os mesmos que fomos aqui. Então, se somos apegados, continuamos apegados. Se somos preocupados, continuamos preocupados. Se temos vícios graves, continuamos com vícios, né? Então, simplesmente a gente continua o que é, né? Então você não pode interferir, você não pode violar esse livre-arbítrio da pessoa. Então ele diz, não é chegado ainda o momento. Por favor, você lê para mim? Pois não. Passados 6 meses, dirigiram essas perguntas ao guia. Pensais que agora poderemos revocá-lo? Guia, sim, meus filhos, a hora é chegada. Ele poderá vos responder agora e fornecerá a vós vários assuntos de estudo e de ensinamentos. Adeus. Então, que bonito é, né? Quando temos uma reunião de desobsessão, uma reunião de psicofonia, em que os espíritos vêm, sofredores, o quanto eles nos ensinam. Não nos ensinam à toa, tudo vem com uma finalidade útil. Nada vem, nenhuma comunicação é chegada para nós sem uma finalidade útil. Então, ele diz, essa finalidade vai ser o quê? Fornecerá a vós assuntos de estudo e de ensinamentos. Então, quando ele pôde ser evocado, né, é com uma finalidade útil. Nunca para curiosidade, a gente tem que pensar nisso, porque muitas pessoas buscam as casas espíritas
e buscam ali a curiosidade. Também às vezes buscam, eu queria saber notícias de uma pessoa. As notícias vêm, se for necessário que elas venham, se for útil que elas venham, né? Se for para apaziguar o nosso coração, o nosso sentimento, sim. Mas não por uma finalidade de curiosidade nunca, né? Os espíritos superiores, os superiores acima de nós, não permitiriam isso. Tudo acontece com a vontade do Pai, a gente sabe disso. Tudo, tudo. Isso a gente não pode ter dúvida mais, né? Nós que estamos aqui não podemos ter dúvida mais sobre isso. E aí, eu queria que como é que é o seu nome, meu amigo? Henrique. O Henrique, ele vai ser o Pierre, tá ok? Ok. E, Regina, levanta aí você lê. Você vai ser o perguntador lá, o cara amigo, tá? Cara amigo, estás aqui? Sim, meu amigo. Vês o meu objetivo, vos evocando hoje? Era o senhor Delane que perguntava, e a esposa transmitia, ela era médica, né? Sim, pois tenho junto a mim amigos que me instruíram sobre tudo quanto se passa de admirável neste momento na Terra. Meu Deus, que coisa estranha é tudo isto. Quem são esses amigos? Não os conheci, senão depois que despertei. Sabeis que dormir? Chamo dormir o que chamais morrer. Podeis dizer o nome de alguns? Tenho constantemente ao meu lado um homem que deveria chamar de anjo, porque é tão bom e belo que julgo que os anjos devem ser todos como ele. Depois está... ele continua. Depois está de Delô, pai da senhora Delane, médio sonambúlica. E ainda vossos pais, meu amigo, como são bons. Ora, francamente, dizei-me então que isto é o que se chama morrer? Você botou mais difícil, né? Agora sou eu. Agora é você. Meu amor. Meu amigo. Chama-se morrer, deixar a terra, o corpo grosseiro, mas para dar à alma o seu desprendimento que ela necessita para entrar na vida real, a grande vida do espírito. Obrigado por vossas boas preces. Sabeis o quanto vos amava e vos amarei muito mais de agora em diante. Então, essa foi a conversa da evocação, né? Mostrando que ele, enfim, caiu em si. Então, chega um momento em que o espírito, mesmo dizendo assim, ele era muito materialista, ele desencarnou, mas ele foi ajudado através das preces e após 2 anos, ele pôde cair em si, ou seja, o tempo que ele levou foi de 2 anos, né? Então, a gente sabe que o desencarne é a libertação do espírito, né? Como fala assim, é ruim desencarnar? Não. A maioria dos espíritos nos falam, quando são espíritos felizes, que é muito bom desencarnar, que é a verdadeira vida do espírito. Só que precisamos, para isso, nos preparar, nos melhorar, né? Enfim. E aí vamos ver o comentário de Allan Kardec sobre isso. Quem pode ler alto? O novo estado em que se encontra Pierre Leguier, cessando de se julgar neste mundo, pode ser considerado como um segundo despertar do espírito. Esta situação se liga à grande questão da morte espiritual, quando o ser não se prepara para a volta ao mundo espiritual enquanto encarnado, já que todos têm um testemunho diário daqueles que partem e não será diferente. Então vejam só, né? Então a gente tem os testemunhos, então sabemos o que pode acontecer. Agora a gente vai ver o outro testemunho, né? Que é uma carta à Sociedade Espírita de Montalbán, de um amigo da Sociedade Espírita de Paris. Então vamos ler. Quem pode ler alto? Está enxergando ali? Quem pode ler? Você. O espírito do bom amigo Demé, vindo engrossar o número de nossos amigos invisíveis, quis manifestar-se desde os primeiros dias. A notícia de sua morte ainda não era conhecida, quando ele empreendeu a cura de um deles por meio de magnetismo espiritual, apenas pela ação fluídica. Fora uma alma de escola, médico homeopata,
não se importando com o preço das consultas, mas muito mais pela saúde dos doentes. Então esse já era um espírito que vivia a caridade, um espírito feliz, né? Então você veja só, ele, a notícia da morte ainda nem era conhecido e ele já veio realizar uma cura. Então, ele imediatamente já pôde, quer dizer, ele continua, porque tudo continua, né? Então ele simplesmente teve o quê? Horas de perturbação. Então nós sabemos que no desencarne, o perispírito vai aos poucos, né, se desligando do corpo físico. E esse desligamento pode ser rápido, pode ser até anterior, já vai se desligando antes, vamos sendo preparados, né? Que beleza! E aí quando chega no momento do desencarne, já é o desligamento total, como é o caso do senhor Demir. Então a notícia da morte não era nem ainda conhecida e ele empreendeu uma cura numa pessoa da Sociedade Espírita de Paris. Aí eles dizem ali, for uma alma de escola. Uma alma de escola, uma alma já evoluída moralmente, médico homeopata. Já viram quantos médicos homeopatas são espíritas? Né? Muitos médicos homeopatas são espíritas, né? Por que os médicos homeopatas? Muitos são espíritas. Porque, na verdade, as duas coisas, tanto o espiritismo como a homeopatia, eles têm a mesmo entendimento sobre saúde, sobre doença, né? O Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, diz o seguinte, que no nosso corpo nós temos uma energia vital, não temos o fluido vital? Temos o fluido vital. E ele dizia que temos uma energia vital. E ficamos doentes quando desequilibramos essa energia vital. Então, para haver a saúde é necessário haver um equilíbrio físico, mental, né, psicológico, para haver a saúde física. Nós sabemos que a doença vem de dentro para fora, né? Ou da alma, do espírito, para o corpo físico. E agora? Deve ser ou aqui ou lá. Deve só tomar. Só tomar. Foi quanto? Foi dois. Sem problema, a gente continua sem ele. Eu vou bater daqui. Beber minha agulha, me leva um tempinho lá, porque tá quente, né? De repente eu fui pra rua. Não liga não? Não, é porque como ele tá quente, né? Quando ele desliga, Tem que esperar. ele leva um tempinho para ligar de novo. Não tem problema, Porque vamos essa lâmpada continuar aqui então. fica aqui. Então, na homeopatia, o Hahnemann já dizia isso. E os espíritas também sabem disso. É preciso haver um equilíbrio, né? É preciso que, a gente sabe que fluidos magnéticos correm sobre o nosso corpo e é preciso que isso esteja tudo em equilíbrio para que a gente tenha saúde física. Então a gente precisa sempre, quando também nas nossas preces, pedir o quê? O equilíbrio, a harmonia, para que nós tenhamos o discernimento, a saúde física, a saúde espiritual. Epa! Então é isso. E que mais? Então a homeopatia diz isso, o espiritismo diz isso também, da mesma forma que é preciso que haja este equilíbrio. Então, quem pode ler para mim? Vamos lá? Chega não? Mais ou menos. A senhora Gertrudes, médium vidente e sonâmbula, sofria de um entorse e estávamos longe de esperar a surpresa que nos preparava. Apenas cair em sonambulismo, soltou gritos lacinantes, mostrando o pé. Dizia estar vendo um espírito curvado sobre sua perna, mas as suas tensões ficavam ocultas. Operavam fricções e massagens, como teria feito um médico. Então ele estava operando, ele usou de magnetismo para curar essa senhora Gertrudes aí que tinha tido entorse, né? Por favor, quem pode ler?
Poxa, isso. A operação era tão dolorosa que a paciente, por vezes, vociferava e fazia movimentos desordenados, mas a crise não teve longa duração. Ao cabo de alguns minutos, todo o traço de entorse havia desaparecido. Não havia mais inflamação e o pé tinha tomado sua aparência normal. A senhora Gertrudes estava curada. Então, por esse médico que tinha desencarnado, ok? Então, ele depois se comunicou e ele falou: meus bons amigos, estou ao vosso lado e vos amo sempre, como no passado. Que felicidade poder comunicar-me com os que me são caros. Como fui feliz por me tornar útil e aliviar nossa cara médium vidente. É uma experiência que me servirá e que porei em prática no futuro, sempre que se apresentar uma ocasião favorável. Então ele continua desencarnado, fazendo a mesma coisa que ele fazia em vida, né? Praticando a caridade e feliz por ter servido, por ter se tornado útil e aliviado uma pessoa, né? Aliviado a dor de uma pessoa. E ele diz: o filho da amiga Gertrudes está muito doente, mas espero que logo curemos. Realmente foi curado de uma angina inflamatória com medicação homeopática dada pelo espírito que fora médico em vida. Crede, meus bons amigos, que sinto sempre o verdadeiro prazer em me tornar útil aos meus semelhantes e os ajudar a propagar essas belas verdades que devem mudar o mundo, trazendo melhores sentimentos. Adeus, meus amigos, até a vista, Antônio Demir. Então, ele veio logo se comunicar dias após. Então vejam a diferença, né, dos dois espíritos. Um levou 2 anos sem saber que estava morto e o outro rapidamente veio se comunicar e realizar uma cura. Então, um comentário de Allan Kardec para isso. Não é curioso ver um espírito já sábio na Terra, como espírito, fazer estudos e experiências para adquirir mais habilidades no alívio de seus semelhantes? Então, a gente vê no Livro dos Espíritos que tem os espíritos sábios. Os espíritos sábios já são espíritos de segunda ordem. Eles já são espíritos que eles se utilizam da ciência para uma finalidade útil, como foi o caso dele. Ele se utiliza da ciência para fazer o bem. E ele, esse médico, ele fala de uma maneira bastante singela, ele não tem vaidade, ele não tem orgulho, ele é uma pessoa bem simples, né, que são os espíritos sábios, eles são assim, né? Então, há nesta confissão uma louvável modéstia, tá vendo? O espírito, ele é um espírito modesto, quando ele é um espírito sábio, né? Que confere o verdadeiro mérito, ao passo que os espíritos pseudo-sábios geralmente são presunçosos. Então, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, tem os espíritos pseudo-sábios, que ainda são da terceira ordem dos espíritos, que são aqueles que acham que sabem mais do que sabem, que quando colocam de forma orgulhosa, que gostam de aparecer bastante, né? Esses são os espíritos pseudo-sábios, né? Enquanto que o espírito que nós estamos falando é um espírito sábio, é um espírito que ele tem uma louvável modéstia, ok? A cura referida é um exemplo da ação do magnetismo espiritual, puro, sem qualquer mistura com o magnetismo humano. Então ele utilizou do magnetismo espiritual para fazer essa cura. Os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores do seu fluido. Aí estão os médiuns curadores propriamente dito. Então nós podemos ter o magnetismo puramente espiritual, o magnetismo nosso, humano, né? E o magnetismo misto, que é quando na hora do passe nós temos os espíritos da casa, os nossos amigos espirituais, que somam as duas energias, né? Somam os dois fluidos, né, se somam para que a gente faça o passe magnético, então, sobre as pessoas necessitadas. E no caso dele, ele nem precisou se utilizar de um médium, ele utilizou da cura do magnetismo próprio, como Cristo utilizava do magnetismo. O Cristo já era um espírito superior, né, acima de um espírito sábio. Então, o magnetismo anímico, que é da própria pessoa, sem influência de um espírito, e o espiritual, a ação de um espírito com ou sem a contribuição de uma pessoa. Então, lembremos que para que o magnetismo, que a gente possa efetuar o passe, né, dar o passe, precisa o quê? O magnetismo começa com um bom pensamento. O bom pensamento é que inicia a ação do magnetismo.
Então, o bom pensamento, a boa vontade, a ajuda sem nenhum interesse maior, né? Ajuda o outro sem interesse nenhuma, a vontade de ver o outro bem, né? Aquele desejo sincero de ver o outro bem, que nós conseguiríamos, de fato, dar as nossas melhores energias e contribuir, e também ajudar a equipe espiritual nesse trabalho, porque quem faz a maioria do trabalho é a equipe espiritual, no nosso caso, né? Mas que é preciso que tenhamos boa vontade na realização dos nossos trabalhos na casa espírita. Qualquer trabalho que seja, é uma tarefa de visitação, uma tarefa mediúnica, uma tarefa de passe, qualquer tarefa que seja, nós precisamos da boa vontade, né? Da ajuda sem nenhum interesse, a não ser do nosso próprio crescimento. Né? Então, a conclusão aqui diz o seguinte, que enquanto o ódio aprisiona, o amor liberta. No Novo Testamento está escrito, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, na verdade, é exatamente isso, né? Que busquemos, então, utilizar essa doutrina, esses estudos, essas palestras, tudo que ouvimos, tudo que aprendemos, para a gente desenvolver esse sentimento cada vez mais de amor ao outro, de caridade, né? Porque enquanto o ódio aprisiona, ou seja, aquele que tem o ódio, que não perdoa, ele é o primeiro caso, né? O ódio escraviza uma pessoa. Então, quando ela desencarna, ela continua presa a todas essas amarras. Né? Na verdade, é isso. Enquanto o amor liberta, ou seja, quando ele desencarna, ele vai ter o que é exatamente o desencarne, que é a libertação do espírito. Esse espírito só consegue, de fato, se libertar para a vida, que é a verdadeira vida, se ele praticar o amor e a caridade. A lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Então, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Na verdade, nós passamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Então, que nós possamos praticar isso em cada momento. E essa prática, no estágio que nós estamos, não pensem vocês que é tão facinha, não. Ela precisa ser exercitada a cada dia, ela precisa ser cobrada. Nós cobrarmos de nós mesmos o que nós estamos fazendo, né? Com as nossas vidas. Precisa disso. Então, quem não ama o seu irmão permanece na morte, né? Porque ele não se percebe disso. Então, é esse recado que eu gostaria de dar hoje, tá bom? Para vocês. E que a gente possa ter aí um resto de semana bem iluminado, que a gente possa cada dia se conhecer um pouquinho melhor para poder fazer a crítica de nós mesmos. Esquece os outros, né? A gente tem que pensar em nós mesmos, fazer a autocrítica, o autoconhecimento e andar sempre para frente e para o alto. Graças a Deus.